Meu nome é Helena Landau, tenho 65 anos, sou carioca, mãe de um filho, avó de 2 netos, economista e mestre em economia, formada pelo Departamento de Economia da PUC, de qual eu tenho muito orgulho de ter participado a vida toda também como professora. Eu sou formada na graduação em 79, no mestrado em 82. Então, eu vivi um período onde o Brasil era totalmente desorganizado na economia. Não só desorganizado, mas a gente enfrentava já um processo de inflação, que na época a gente achava altíssimo, mas perto do que foi acontecendo ao longo da década de 80. Era até baixo, porque era 100% ao ano, 200% ao ano, e começa, até a indexação dava conta de algumas coisas quando a inflação é menos de 100%, etc. Né? E a gente vinha do governo militar, estava no meio do governo militar, a abertura vai em meados dos anos 80, onde uma política econômica totalmente equivocada gera um período de recessão e inflação. Né? Então, assim, quem estudava economia naquela época tinha como um pouco de desafio como é que a gente ia lidar com questões de inflação, e inflação se acelerando permanentemente por causa de erros de política econômica, e ao mesmo tempo, com que instrumentos? Né? Havia um debate na academia que era assim, basta a gente usar políticas tradicionais, né? Como se usa em países próximo de uma estabilização de preços, que era política monetária, política fiscal, ou a gente precisava lidar com a discussão inercial. Era um país muito desorganizado. Né? Qualquer pessoa que tenha vivido naquela época, hoje a juventude não sabe o que significa, era receber o seu salário e ir direto para o supermercado. E você comprava o máximo que você pudesse com o seu salário, porque já no dia seguinte ia aumentar os preços, você via os preços serem aumentados enquanto você estava dentro do supermercado, né? As famosas maquininhas de correção de preço, etc. Né? Então, era uma vida e gerava muita desigualdade social, porque se a parte da população mais carente não tinha acesso aos instrumentos financeiros que uma parte da população passa a ter progressivamente, não era só as pessoas mais ricas, os bancos começam a fornecer você instrumentos de overnight, em que você consegue, de alguma forma, não perfeitamente, mas se proteger daquele desgaste do imposto inflacionário, que é um dos impostos mais injustos que tem. E a vida era de ineficiência total, tanto do ponto de vista pessoal como das indústrias, empresas, serviços. Porque todo dia... Por exemplo, eu chegava no trabalho, todo dia antes do banco abrir, aí eu tinha que calcular qual é a conta de luz hoje, o que eu vou precisar hoje, fazia a conta no centavo, ligava para o gerente do banco e dizia, eu quero que baixe do overnight tanto. E era todo dia fazer isso. Você não tinha capacidade de planejamento algum. Você, se quisesse saber como é que você ia estar no fim do mês, para pagar uma escola, para comprar um carro, para fazer, você não tinha capacidade de fazer isso. E, como eu disse, era muito desigual, porque uma população que recebia o salário, logo depois, assim, as pessoas que tinham acesso aos instrumentos financeiros, ou patrões, ou donos de empresas, esperavam a RTN virar, mas pagavam o salário defasado. Finanças públicas, estados que tinham seus tributos corrigidos pela inflação, mas a folha de pagamento não era corrigida. Então, eles tinham ganho desse imposto inflacionário. Era uma enorme desorganização que, em cima disso, ainda vem a recessão de 83 e você vem para a década perdida. E aí você vai e cria aquele ambiente para o governo Sarney fazer o cruzado. A primeira maneira de tratar a hiperinflação foi o Plano Cruzado, que foi uma distorção de uma discussão que a gente já tinha no Departamento de Economia da PUC, que era como acabar com a inércia inflacionária. Porque havia uma discussão no Departamento de Economia com a Fundação Getúlio Vargas. Nós éramos os heterodoxos da época, porque a gente dizia, olha, não basta gerar essa recessão, você vai gerar recessão e não vai resolver o problema básico da raiz da inflação, que era essa aceleração por conta da inércia. Então, já tinha sido publicado Larida,
né, que é a autoria do Pércio Arida com André Lara, que foi uma coisa fundamental. Havia outras discussões de desindexação do Departamento de Economia, com outros professores, Chico Lopes, Edmar, Zé Márcio, já tinha essa discussão, mas o Larida trazia essa questão da ORTinização da economia, que depois foi ver o RV. Então, um pouco da ideia de participar do Plano Cruzado era tentar fazer uma transição para uma moeda estável. Óbvio que o primeiro congelamento da história de um país, não se esquece, foi aquele apoio enorme ao congelamento, os fiscais do Sarney e todo mundo ali defendendo, mas começou a ter escassez, mercado secundário, o famoso boi no pasto, caçar boi no pasto, etc. Mas, politicamente, o governo tinha apoio. Então, ele queria estender aquele congelamento, e foi quando há um rompimento daquela equipe que sai do Departamento de Economia, a famosa reunião de Carajás, que esse grupo, então, sai do governo exatamente contra o uso do congelamento. Que foi tão, vamos dizer assim, tão querido o congelamento pelos políticos, que veio o Cruzado 2, depois Plano Bresser, depois Plano Verão, até que o Collor faz então, o famoso confisco, né? Só com o Plano Real é que você consegue lidar, em definitivo, com a questão inercial. Olha, eu acho que os congelamentos, todo mundo sabia que aquilo não ia funcionar há muito tempo. Era tentador, né? Porque você não sabia o que fazer, perdia o controle da inflação. A primeira coisa que se pensava era uma tablita. Primeiro ter congelamento, depois fazer a tablita, depois via que aquilo não funcionava e tal. Mas você tirou um aprendizado do Plano Cruzado, especialmente para a equipe do Departamento de Economia da PUC, que nunca mais participou de outros planos fracassados. Havia também uma falta de entendimento que era crucial a questão fiscal. As contas públicas no Brasil eram completamente desorganizadas. Né? Você tinha conta movimento, você tinha uma desorganização de Banco Central, bancos públicos, não havia assim, ideia de orçamento. Então, isso também foi uma coisa que se demorou a fazer. Acho que só começa assim, o Maílson da Nóbrega, o Pedro Parente, quando eles estão ali, começam a tentar organizar as contas públicas, que vem, em definitivo, depois criada a Secretaria do Tesouro, algumas coisas começam a ser organizadas. E vem a organização fiscal junto com o ministro Fernando Henrique, antes mesmo do real ser implantado, como parte do real. Mas eu acho que esse grupo nunca se dissolveu, porque durante todos os anos 80 continua o debate dentro do Departamento de Economia da PUC sobre a questão da inflação. Começa a sofisticação, a discussão, depois tem discussões sobre câmbio, como é que vai fazer a âncora, o que é, de fato, é possível fazer a ORTenização, nunca parou. A grande virada, eu acho que dá, e aí é o mérito do Itamar, de ter percebido que não dava mais para continuar com aquele processo de descontrole de preços. Né? Eu acho que ficou claro para todo mundo hoje em dia que a inflação derruba um governo. Tá? E isso também é o grande, acho, resultado do Plano Real. Como a inflação, o combate à inflação, a estabilidade de preços é algo que a sociedade brasileira não vai mais abrir mão. Explica um pouco desses 30, acho que explica tudo desses 30 anos de sucesso. Quando o Itamar perde seu terceiro ministro, ele vai lá e traz o Fernando Henrique. Né? E o Fernando Henrique tinha recusado o cargo, que era de Relações Exteriores, e amanhece como ministro da Fazenda. No momento que ele traz o Fernando Henrique, já havia uma discussão no PSDB com essa ligação forte entre nós, economistas, do Plano Real e do Departamento de Economia. Eu, por exemplo, já fazia parte do PSDB desde 91, Edmar Baixa, muitos já tinham participado da campanha do Covas. Então, havia uma relação forte entre o PSDB e esse grupo pensante de economistas. Então, foi natural que, quando vem o Fernando Henrique como ministro, ele traga essa equipe onde ele já dialogava, né? Como normal, como todo partido. Havia uma ideia também anterior de que a gente tinha que se preparar para uma candidatura de 94. Né? Eu, por exemplo, era assessora do Tasso,
para isso, para fazer essa interlocução com esses economistas para montar um programa de governo. Quando o Fernando Henrique vira ministro, o próprio Tasso diz, não é mais para mim, agora todo mundo tem que se reunir para montar o sucesso do projeto Fernando Henrique, PSDB, para que aí a gente, de fato, se viabilize daquele partido que prometia algo diferente já com Covas em 89. Se alguém for ler o discurso do Mário Covas no Senado, lançando a sua candidatura em 89, você vê que a base de um modelo de programa econômico de Brasil está lá. Não está o plano real, mas tudo aquilo que está em torno do plano real, abertura comercial, privatização, meio ambiente, reforma do Estado, educação, saúde, está tudo ali. Política social, que depois vem ser implementado pelo ministro Fernando Henrique. Mas já está ali. Fernando Henrique participou desse discurso, José Serra participou do discurso, já havia todo esse grupo. Bom, a minha relação muito forte desse grupo era direto com... Foi o Tasso. Mas por que o Tasso? Porque quando o Tasso vira presidente do PSDB, ele resolve criar uma estrutura de assessoria econômica lá. E meus 3 ex-professores, Edmar Baixa, Pércio Arida e André Lara, que tinham essa convivência nos debates de PSDB, com Fernando Henrique, Covas e Tasso, eles me indicam, dizendo, tem que ser Helena, nossa aluna e tal. Eu estava trabalhando na Confederação Nacional da Indústria, mas muito mais interessada em política, sempre fui muito mais interessada por isso. E vou para lá. Então, minha relação é com esse grupo. Quando o Fernando Henrique assume o ministério, o Tasso te falou, Helena, você agora, nós temos que nos organizar para ajudar o Fernando Henrique. Vá para Brasília, larga tudo que você está fazendo, vai para Brasília. O Edmar está indo também, vocês vão lá e tentam ajudar o Fernando Henrique a montar uma equipe. E aí o Fernando Henrique já era ministro, logo depois da posse, ele já tinha esse conhecimento com o André, com o Pedro Malan, com todo mundo por causa disso. Mas eu e o Edmar, por problemas pessoais, não podíamos ir para Brasília, que era natural que a gente fosse para a SPE naquela ocasião. E eu tinha um filho muito pequeno, com 9 anos de idade, eu falei, não vou para Brasília, nem ele tinha condição de se transferir para lá. Então, eu fico meio de assessora do Edmar, que fica lá num cargo especial com o Fernando Henrique, sem de vez para Brasília. Passa um pouco tempo, e aí tem uma história muito engraçada, que eu recebo um telefonema da minha mãe, eu estou lá no escritório assessorando Edmar e etc., mantendo contato com algumas pessoas que ainda não estavam no governo, e diz, olha, o seu amigo com nome meio estranho vai ser presidente do BNDES. Eu falei, que amigo com nome meio estranho? Eu falei assim, um tal de Arida. Aí eu ligo imediatamente para o Pércio, que era o único que não estava no governo, do meu grupo, o Edmar já estava, o André já estava, e eu falo, Pércio, você é o único que está faltando, você está indo para o BNDES? Eu falei, acho que agora tem que ir, estava uma transição lá na vida profissional dele, só falta... Eu falei, só falta você tem que ir. Aí ele falou, bom, você vai comigo? Aí eu digo, claro, BNDES, Pércio, Rio de Janeiro, PSDB, nesse momento espetacular do tudo ou nada, né? Porque a gente estava indo para um tudo ou nada. E ele fala, olha, eu não sei exatamente qual vai ser seu cargo, mas eu sei qual é o conteúdo que eu quero fazer no BNDES. Eu quero tratar de privatização, reforma do Estado, banco público, e você vai ficar nessa área. E eu fui para ser assessora do Pércio, né? E fico lá 2, 3 meses de assessoria, e o Pércio vai cada vez mais para Brasília, para começar a montar a discussão do que seria o RV, que vem aí em fevereiro. Isso deveria ser novembro, dezembro. E ele volta um dia de Brasília e falou, olha, eu vou unificar as superintendências de privatização, que eram espalhadas no banco na época do Modiano. Acho que foi uma boa ideia para fazer o banco se unir nessa questão nova, que era a privatização, e que sempre teve muita resistência e continuará a ter muita resistência por causa da cultura brasileira, patrimonialista. E ele fala, vou unir numa diretoria só e você vai assumir a diretoria de privatização. Aí me dá um calhamaço de papel e diz, olha, você já tem me ajudado, mas eu preciso que você mergulhe em leis e isso, aquilo, nos processos, porque aí você vai virar diretora de privatização. E aí a minha contribuição é
na reforma do Estado e fiscal e tal. Eu acho que o real são duas coisas, tá? É uma reforma monetária com essa engenhosidade da ORV, que foi uma transformação da questão da ORTN, porque já não tinha mais um instrumento financeiro que pudesse fazer esse papel de uma indexação diária. E a ideia da indexação diária é uma ideia sobre a moeda que perde as suas qualidades, fica uma moeda ruim. A ideia sempre foi expulsar a moeda ruim pela moeda boa. E por conta dos fracassos anteriores de plano, essa tinha que ser uma transição com a adesão da sociedade. A beleza do real é a engenhosidade da transformação, da ideia de uma moeda que pudesse significar um valor real, né, junto com a participação da sociedade. Chega de congelamento, chega de confisco, isso não vai dar certo e tal. Então, você tem esse período de transição de URV para o real. E, junto com esse período de transição, antecipando, inclusive, até, tem muita comunicação. Sempre, o real é muito transparente. O apelido de Edmar Baixa era senador, porque ele frequentava o Congresso Nacional, sempre lidando com parlamentares para o que vinha por aí, tanto que a MP é recebida e aprovada, né? Sempre tem um partido que era contra, já vai para a oposição naquela época, que eu acho que o PT percebe que o sucesso do Plano Real vai ser um divisor de águas, né? Então, já politicamente, já tem aquele risco do real dar muito certo, né? Diferente dos outros planos. E o Edmar faz esse processo. Depois, o ministro Rubem Recupero, que substitui o ministro Fernando Henrique, que sai para a campanha, faz uma campanha de comunicação. Se a gente lembrar do anúncio da ORV, né, antes do real, o ministro Fernando Henrique vai para o programa do Silvio Santos explicar para a população o que é aquilo que se chama o ORV. Então, a adesão da ORV foi muito mais rápida do que se esperava. Logo depois, você já tem a população oferante, não é só as grandes empresas fazendo, não. É a pessoa normal ali que bota um preço na moeda velha e um preço na moeda nova. Então, a pessoa vai à feira numa semana e vê que aquele tomate custa R$1, equivalente a uma URV. Aí vai na segunda semana, está estabilizado o preço. Vai na terceira semana, continua estabilizado. Ela passa a ter noção do seu poder de compra, do seu poder real, e ela vai e se transiciona direto para aquela moeda. Então, em 3 meses, aquilo se consolida. Então, isso, a transparência, a adesão da sociedade. A outra parte do real é uma parte que as pessoas, dada a engenhosidade do URV, não prestaram muito atenção, mas todo o ano anterior de ajuste na política fiscal, de abertura comercial, de reforma do Estado, de privatização, todo um entorno para dar sustentabilidade à nova moeda depois que você fizesse a nova moeda. Porque se você tivesse uma moeda nova, por mais adesão da sociedade, com todos os erros do passado, uma economia protegida, excesso de subsídios, um Estado inchado, falta de investimento em políticas públicas, né? A questão fiscal toda desorganizada, os bancos estaduais todos desorganizados, financiando os tesouros, etc., você não ia ter sustentabilidade da moeda. Então, assim, tem uma coisa estrutural por fora, que seria, vamos dizer assim, o framework tradicional, o ortodoxo, vamos dizer, de hoje que se faz, né, de contas públicas e juros e etc., organização. Infelizmente, a abertura comercial no Brasil andou para trás, mas você tinha toda a competição de produtos para poder melhorar a eficiência da economia e a engenhosidade da URV. Então, essa combinação deu muito certo. Agora, a adesão da sociedade foi fundamental. Acho que o medo maior foi antes da URV, né? Assim, tipo, a URV, né? Assim, será que as pessoas vão entender o que é essa URV? Será que ela vai ser realmente incorporada? Será que as pessoas vão conseguir lidar com essa coisa diferente? Assim, acho que quando você consegue dar uma estabilidade da URV, aquilo dá um certo alívio. O primeiro passo, essa coisa mais difícil e etc. Depois você teve
acho que, grandes desafios ao longo dos 2 mandatos do Fernando Henrique. A gente leva os 8 anos para montar. Quer dizer, Fernando Henrique, já como presidente Fernando Henrique, né, e o Malan como ministro da Fazenda, e o Perso no Banco Central, Edmar foi para o BNDES, você já enfrenta crises internacionais. Né? O Fernando Henrique, acho que foi o presidente que mais enfrentou crise internacional. A crise do México, crise da Rússia, problema com a Argentina, quer dizer, e vai lidando com aquilo, e aquilo o tempo todo é um desafio de você ultrapassar. Teve renegociação de dívida no Brasil, teve uma série de questões que você teve que ultrapassar para dar estabilidade na moeda. Então, o tempo todo você está enfrentando. Cada etapa é um desafio menor. Então, você tem essa questão. E tem sempre o debate do câmbio valorizado. Né? Esse foi um grande... Acho que uma questão que dividiu muito a equipe, isso todo mundo sabe, não é uma discussão que não seja pública, que havia um grupo mais liderado pelo Perso, que queria que o câmbio se flutuasse antes, e um grupo liderado pelo Gustavo e Malan, que queria permanecer o câmbio com uma flutuação menor durante mais tempo, e acho que a questão do câmbio ter permanecido valorizado mais tempo era um pouco para forçar um ajuste fiscal para que consolidasse nessa questão. Só que você não consegue convencer o Congresso Nacional desse ajuste o tempo todo, isso leva tempo, político gosta de gastar, a gente vê isso durante os 30 anos que se passaram, e acaba que o câmbio fica valorizado demais. Aí você tem a crise de 98, internacional. Me lembro que a gente consegue fazer a privatização das teles uma semana antes da grande crise, e isso acelera um ataque cambial no Brasil, a gente perde reservas, e que gera a grande desvalorização cambial de janeiro de 99, quando entra o Armínio, e faz uma a segunda etapa do Plano Real, que é o tripé macroeconômico, onde você consegue finalmente juntar o ajuste fiscal com a flutuação cambial e com as metas inflacionárias, e aí leva lá o ano de 99, mas consegue finalmente também reancorar expectativas, etc. Quer dizer, todo o esforço que você tem que fazer pós o real é impedir a reindexação da economia. Né? Porque fazer 2 vezes a engenhosidade da URV no curto prazo é muito difícil. Porque se você perde a credibilidade na moeda boa, como é que você vai convencer de novo a população que existe essa possibilidade? Então, eu acho que o desafio permanente da moeda, e mesmo até hoje, é impedir a reindexação. Por isso, cada vez que a inflação, como período recente, governo Dilma e tal, passa de 10%, você tem... inclusive a credibilidade para permitir que o Banco Central aumente juros, porque todo mundo sabe, olha, é um sacrifício para que a gente volte a impedir a indexação da economia, né? A reindexação. Não, essa questão eu já não estava mais no governo nessa época, né? Eu acho que essa questão do câmbio perpassou todo o primeiro mandato, né? Porque ela já tem a discussão em 95, né? Já começa, aí ela fica de lado, porque aí o grupo que consegue convencer dentro da equipe que tem que permanecer um pouco mais ancorado o câmbio, ele permanece, boa parte vai saindo, e não tem uma crise explícita de câmbio durante muito tempo, apesar da gente ver as contas externas mostrando. Né? A gente vê, inclusive, que acho que o mais engraçado era o gasto em viagens. Né? Tem o estouro de conta de turismo. Né? Então, fica claro que tem alguma coisa errada com aquele câmbio. Muita gente acha que o câmbio ficou valorizado, Fernando Henrique, como se fosse um estelionato eleitoral. Eu não concordo com isso. Acho que era uma questão filosófica de política econômica mesmo. Tá? Pelo contrário, quando ele estoura, ele coloca em risco já o início do seu segundo mandato. Fernando Henrique ganha em primeiro turno. Não precisava de um câmbio ancorado para ganhar no primeiro turno, entendeu? Isso é uma coisa de uma certa fantasia de que foi um estelionato eleitoral. Ela explode em janeiro. Então, assim, havia sempre aquela sensação, vai estourar, vai estourar. Mas quando as reservas cambiais
elas quase que evaporam no último bimestre do ano, aí está claro que aquilo é uma crise séria. Aí tem o famoso debate com a FMI, o Chico Lopes com a FMI, a própria equipe tem uma discussão interna muito forte, o que vai fazer, se vai aumentar juros, se vai soltar câmbio, até que você não tem opção. O ataque cambial decide por você, você tem aquela enorme desvalorização e tem um risco de reindexação, claro, por isso que o Armínio, quando assume o Banco Central, as taxas de juros sobem para segurar aquilo. Né? Então, você tem toda uma discussão de tarifa de energia, de indexação anual, que você tem que segurar aquilo de qualquer maneira para não voltar. Aquela foi uma crise. A segunda, aí o segundo mandato tem duas crises importantes. A primeira crise hidrológica, Fernando Henrique, que é o primeiro momento em que o Ninho impacta, né? Porque a gente que trabalhava no setor elétrico, e eu quando saio do governo, me dedico ao setor de energia, não estava esperando secas com períodos muito mais curtos que 7, 8 anos. E quando vem aquela que, de repente, não estava previsto com um período mais curto, e eu acho que tem um problema de comunicação sério em 2001, que é chamar política de administração de demanda de racionamento. Racionamento de verdade a gente não teve. A gente teve gente que cortou o consumo de energia voluntariamente, porque tinha bônus, aí sim, multa. Se a pessoa ultrapassasse o consumo que estava um pouco objetivado lá, a meta, ela pagava uma multa, mas fazia escolha. E é óbvio que quando você reduz a demanda de energia da maneira que se reduziu, porque preços subiram por causa de bônus, por causa de multa, você tem impacto no nível de atividade. Tá? Mas a rapidez com que a Câmara de Energia, conduzida pelo Pedro Parente, lidou com aquela crise, a gente não vê. O setor de energia hoje está sendo desmontado 30 anos depois e vencido sendo há mais de 10 anos por causa dessa dificuldade de, a cada crise hidrológica, o governo enfrentar com uma política de demanda, ficou com esse pavor do racionamento, em vez de reduzir demanda de energia, oferece a preços elevados. Então, as tarifas de energia vão subindo. O que o Pedro Parente fez em 2001 foi extraordinário. Né? Depois vem a crise de 2002 da própria eleição, que quando o Lula começa a ameaçar, né, de fato, vencer aquela eleição de 2002, assim, o risco de uma mudança radical na política econômica começa a mexer no preço de ativo e o mais importante foi o dólar. Né? Então, que sobe, que perde, que as pessoas começam a falar R$4 de dólar, e não sei o quê, começa aquela discussão. Eu me lembro de entrar no táxi, as pessoas falarem, você que trabalhou, vai chegar a 4, vai chegar a 5, as pessoas começam a ficar apavoradas, e você gira uma crise econômica que, quando o Lula faz a Carta aos Brasileiros, melhora o ambiente, e quando ele traz o Palocci e uma equipe com Marcos Lisboa, com Ricardo Paes e Barros, com Daniel Goldberg, mostra que ele vai dar continuidade aos neoliberalismos, né? E aí ele é obrigado a vir com uma série de fake news para acalmar o seu apoio. Então, ele chama de herança maldita, ele chama nunca antes na história, ele faz uma série de coisas para poder dar continuidade ao que o Fernando Henrique fazia e autonomia para o Palocci fazer, e, ao mesmo tempo, acalmar a base petista dele, dizendo que era herança maldita. Né? E ele vai assim até o Mensalão. E o Mensalão faz o corte, de novo, do erro de política econômica, e a gente vai voltando às raízes do que depois vem ser a crise que estoura no governo Dilma. Uma coisa que a população não dá valor ao que o Fernando Henrique faz mais explicitamente e deixa de legado, primeiro, se você tiver hiperinflação ou inflação elevada, você não consegue fazer transferência de renda. Quer dizer, o Bolsa Família, que veio ser unificado depois com o Ricardo Paes e Barros, as raízes do Bolsa Família são no governo Fernando Henrique. É que Tucano é muito ruim de propaganda, né? Enquanto o Lula é ótimo, o Tucano é péssimo de propaganda. Então, assim, o Bolsa Escola, Cadastro Único, Luz no Campo, Vale Gás, tudo isso foi criado pelo governo Fernando Henrique.
A virada na saúde, o SUS, implantação, o melhor ministro de saúde da história do Brasil até hoje é o José Serra. O melhor ministro de educação, Paulo Renato, que muda tudo, quem começa com a ideia do Fundeb, começa tudo isso. Então, esse legado também, que faz parte da herança do Fernando Henrique, desse grupo que trabalhou com ele, quando eu falo presidente Fernando Henrique, é esse grupo que ele consegue reunir, é uma mudança, é uma modernização da economia brasileira tremenda. As mudanças constitucionais que se faz no ano de 95, de liberalização da economia, quebras de monopólio e investimento estrangeiro, e etc., a fim da discriminação contra o investimento estrangeiro. Eu falei descriminalização porque tem gente que acha que é crime investimento estrangeiro. Então, tudo isso vem junto. Então, o Lula recebe um país que de herança maldita não tem nada. Óbvio que o Lula teve o mérito de ter continuidade, teve um pouco de sorte com o boom de commodities, né, com falta de crise internacional, e ele cria a sua própria crise com o Mensalão e depois com o Petrolão. Mas, assim, do ponto de vista externo, ele recebe um mundo bom de navegar, né? Eu acho que já tinha uma estabilidade capaz de sustentar a política de 2008, que não foi só do Brasil, mas do mundo todo, né? O mundo todo encheu de liquidez, né? A gente tinha que fazer aquilo e o Lula fez corretamente em 2008, tanto que ele tem aquele resultado extraordinário do PIB, etc. O problema é que começa a gente a temer exatamente pela economia, não só a mudança para o desenvolvimentismo, intervenção do Estado, gastos demais, preço de combustíveis e toda aquela coisa das empresas estatais, o BNDES muda. A gente tem que lembrar que quem trouxe Arno Agostinho e Manteiga para o governo não foi Dilma, foi Lula, já faz a mudança toda, Luciano Coutinho, toda uma mudança de filosofia, de estrutura, mas o Lula se encantou com aquele negócio de usar o BNDES, e aí ele estende essa coisa por tempo demais, continua gastando muito, porque acha que deu certo com o crescimento do PIB, e aí você começa a colocar a economia em risco, porque você planta as raízes muito claras do que vem ser a crise depois do governo Dilma, né? A crise do governo Dilma não é 2015 e 2016, ela começa antes. 2014 já tem todos os sinais de que aquilo não ia funcionar, e aí começa o risco de você ter uma inflação acima de 10%, que é o grande medo de todo mundo. Mas, assim, a gente nunca imaginou que ia voltar a ser uma Argentina, por exemplo, e isso eu nunca temi. Mas, assim, aqueles anos de 2014, 2015 da Dilma foram um teste muito complicado. Acho que dentro próprio grupo mais de esquerda ou mais intervencionista já havia uma divisão, porque acho que a presidente Dilma exagerou na mão, né? Contratação, o maior número de empregados, funcionários públicos, aí tem erro no FIES, aí tem erro na educação, entendeu? E aí a coisa perde de controle. O próprio Arno Agostinho era um secretário de Tesouro que não acreditava em tesouro, né? Então, você tem todos esses erros de política econômica. Ali foi um momento muito sério, e você veio com o governo Temer, que é um governo com zero credibilidade, 10% de apoio da população, mas que teve a inteligência, talvez como Itamar, de trazer o Meirelles, que tinha muita credibilidade e transitava entre PT, PSDB e MDB, que monta uma equipe e tem um secretário executivo, saudoso Eduardo Guardia, que era extraordinário, que já tinha trabalhado com Pedro Malan, que tem essa capacidade de negociação com o Congresso Nacional e entre os ministérios, aí vem uma segunda rodada de reformas fundamentais para colocar a política econômica nos trilhos de novo. Tem o Mansueto do Tesouro, Ana Paula no Tesouro. Então, você tem uma série de reformas. Você tem o início da reforma da Previdência, com Marcelo Caetano, que recebe todo tipo de perseguição, porque começa a falar da reforma da Previdência, que acaba saindo no governo Bolsonaro, mas a raiz é do governo Temer, a reforma trabalhista, a retomada das privatizações, a lei das estatais, a recuperação da Petrobras e da Eletrobras, quer dizer, a sinalização para investidor que o Brasil
de fato voltou, né? Assim, de fato voltou. Só que a figura do presidente Temer tem a questão da credibilidade, sempre ligado ao impeachment da Dilma, mas ele bota a economia brasileira no rumo de novo. Acho que o problema do Real na gestão Bolsonaro é a inveja do Paulo Guedes com o grupo do Real, né? Que ele assume o Ministério da Fazenda dizendo que o Real foi um erro, né? Que foi feito errado, que se ele tivesse feito o câmbio não sei o quê, a discussão disso, como quem que dissesse que o Real não foi a grande divisor de águas no Brasil. É uma questão pessoal, de uma briga pessoal do Guedes com esse grupo de economistas da PUC, porque ele não participou, só por isso, né? Isso é a primeira. A segunda discussão é o uso da palavra liberal de forma equivocada, né? Eles usam a agenda liberal, prometem um mundo que podia consolidar, de fato, as transformações iniciadas pelo Temer, que não acontece, né? Você não tem privatização, você acaba no mandato, mesmo com Paulo Guedes e o Bolsonaro, acaba com a PEC do teto, você tem a questão dos precatórios, a própria desmoralização da política fiscal, muito lento nas grandes reformas, o risco político enorme, porque desde a famosa reunião de abril de 2020 você já tem o risco político no ar muito grande, e a pandemia. Quer dizer, de novo, eu acho que a pandemia, o Brasil simplesmente copiou o que o resto do mundo fez, que é o apoio à indústria, os serviços, para que eles continuassem funcionando. Depois, passado um tempo, você chega à conclusão que se gastou muito e pouco direcionado, né? E então, mas eu acho que eu não sentia assim, a discussão da moeda em risco, né? A gente sentia muito mais, hoje em dia no Brasil, a gente está muito mais preocupado em sair da armadilha da renda média ou da renda baixa. Tá? Eu acho que a gente está muito mais preocupado hoje, e o real permite isso, a estabilidade, de pensar assim, como é que o Brasil vai crescer? Como é que o Brasil vai empregar essa quantidade de gente? Por que a produtividade no Brasil não cresce? É zero. Porque não se olha para essas discussões. Então, quer fazer... Talvez porque a gente fique o tempo todo discutindo política fiscal. Mas, por exemplo, o Bolsonaro não fez abertura comercial. É fundamental a abertura comercial para você ter competição, competitividade, melhoria dos produtos. As pessoas acham que política comercial é uma coisa do outro mundo. Se você tem abertura do país, ou se você diminui tarifa de importação de tablet, de computador, e se você permite vir equipamentos e peças, você diminui o preço dos produtos para a população toda. Né? Quando você aumenta a competição, feito o Collor fez de forma radical no governo dele, que ninguém mais, nunca mais fez, você foi o maior aumento de produtividade da economia brasileira. Isso significa que você vai empregar pessoas e melhorar a qualidade e eficiência da economia, porque a reforma do Estado já é uma forma de você melhorar a eficiência. Né? Quando a gente faz a privatização do setor elétrico e telecomunicações, você traz uma quantidade de investimento que o Estado falido no início dos anos 90, não podia fazer. Hoje você tem a universalização de energia e telecomunicações, que é uma grande inclusão social, é outra política social. O Fernando Henrique traz as agências reguladoras fortes. Desde 2003, 2004, que as agências reguladoras estão sendo capturadas politicamente. Aí você fala assim, a privatização deu certo. Não, porque não dá certo é o pós da regulação, é um Estado que não faz as reformas de tecnologia que precisam para acompanhar os serviços que precisam de tecnologia, né? Que não mudam as regras acompanhando a dinâmica do mundo. É um Estado que está meio parado no que foi o início dos anos 2000. Ele não anda, né, em termos de produtividade, de mudança, de regras, de ambiente de negócios, de segurança jurídica. Ele está atrasado. Né? Então, a minha preocupação muito maior é com produtividade, capacitação de mão de obra. Então, vou dizer, o que a pandemia faz? Um divisor de água. A pandemia acelera completamente a questão tecnológica. A gente achava que ia levar 10 anos para chegar onde a gente chegou em 1 ano. Né? O Zoom. E você vê o absurdo que é manter tarifas de importação alta, porque filho de gente rica tinha o melhor tablet. Vai lá, tem o tablet da Apple, o smartphone. E filho de gente pobre não tem nem dinheiro para pagar os dados para dividir com o irmão um celular. Eu conheço escola onde eu trabalho com algumas escolas municipais
e que o grande problema das crianças não era a professora se adaptar ao remoto, é que a criança acabava o crédito do celular do pai e da mãe na primeira semana do mês. Então, como é que você faz com aquilo? Ou o tablet não tinha qualidade. Então, assim, para mim, hoje o desafio é esse. E eu acho que o governo Bolsonaro, apesar de todo o discurso liberal, que podia ter dado o salto da produtividade, não fez, além da enorme insegurança política que ele trouxe. A gente está no Brasil, no 30 anos do Plano Real, com o suicídio do PSDB. Né? Então, isso muda a qualidade da polarização no Brasil. Que antes você tinha uma polarização, talvez, muito mais programática, e a gente passa por uma polarização onde aparece o Bolsonaro, né? Que é uma polarização radical, muito mais radical. Quem começa com a polarização é Lula, lá com a herança maldita, militância digital, tudo isso não é novidade, não foi o Bolsonaro que inventou, e radicaliza a polarização. E o Bolsonaro traz uma agenda conservadora e tal, onde a questão programática fica no colo do Paulo Guedes, que acaba não fazendo as coisas que o suposto liberalismo tinha que fazer. E vem o Lula 3, aí no pêndulo da polarização, ganha muito apertado, com apoio de um centro liberal, e chega no governo sem reconhecer que o centro liberal o apoiou. Então, traz uma agenda velha, uma agenda intervencionista. O erro do governo Lula 3 já começa na PEC da transição, ali, porque todo mundo sabia que, para ajustar algumas coisas, a gente deveria ter que gastar 1% do PIB, alguma coisa, que, na realidade, o erro começa com o populismo eleitoral do Paulo Guedes com o Bolsonaro, de aumentar o Bolsa Família para um valor que a gente sabia que ia custar pelo menos 1% do PIB, sem focalização, tem uma quantidade de fraudes de família unifamiliares, você perde o foco do Bolsa Família. Mas tem que financiar aquilo, porque você não volta mais atrás. Mas o Lula vai lá e negocia com o Congresso Nacional 2% do PIB por 2 anos, porque o político quer gastar, e, ao mesmo tempo, com orçamento secreto. Então, assim, ele consegue 2% do PIB, mas ele não tem acesso a esse dinheiro da maneira que gostaria, nem para cumprir as promessas de campanha. Então, você já começa com um salto na questão fiscal muito ruim. Na realidade, você joga a despesa na frente para correr atrás de receita. E faz uma meta fiscal que não é a ideal, mas pelo menos tem uma meta. O Haddad consegue navegar nesse mundo radical do PT. Ele tem um apoio total da ministra Simone Tebet no Ministério do Planejamento e Orçamento, e os dois ficam ali numa contenção contra um ataque permanente por mais gastos, etc. E a gente está vendo agora que o arcabouço fiscal está em risco, né? Se a meta vai ser atingida, se a meta não vai ser atingida. O grupo de apoio do Lula, às vezes, acha que não tem noção de quão importante é manter a inflação baixa. Aí fica criticando os juros do plano do Banco Central. Mas, se a gente olhar, o governo Lula 3 tem a vantagem de receber o fim do ciclo da política monetária alta. Então, o ônus cai todo no governo anterior, mais uma vez cai no governo anterior, e ele tem esse ambiente favorável no mundo internacional, do ponto de vista de commodities, não de guerras, etc., e ele tem essa coisa do fim do ciclo dos juros, né? Só que está exagerando. Quer intervir nas empresas estatais, quer intervir em empresa privada, porque a Vale e a Eletrobras são empresas privadas. Tem muito pouco destaque do que está acontecendo em saúde, muito pouco destaque do que está acontecendo na área social. Então, toda aquela agenda diversa que se esperava não aparece. Os Yanomamis continuam sofrendo. E, ao mesmo tempo, na área econômica, você tem um crescimento melhor do que se esperava. E todo mundo fala, o mercado não sabe fazer previsão. Não, porque o mercado esperava que várias coisas que iam ser feitas, o Haddad conseguiu dar uma segurada com a Simone. Várias coisas que a gente achava que a Petrobras ia fazer, acabaram não fazendo. O negócio da Eletrobras continua meio obscuro no STF. Então, você está tateando até que você vai chegar a um limite. Então, com essa ameaça, o arcabouço fiscal, o dólar começa a reagir, né? E quando o dólar reage, deixa todo mundo muito inquieto. Então, assim, ele vai ter que, alguma hora, olhar de frente para a questão econômica,
o real continua estável e tal. Agora, tem uma intervenção, a volta de um Estado intervencionista, acho que está com uma agenda velha, uma agenda do passado, indústria naval, refinaria, controle, e uma agenda paradoxal. Vamos pegar a agenda ambiental. Ninguém entende a agenda ambiental desse governo, porque tem um discurso de transição energética. A gente esperava que o Lula trouxesse o Brasil de volta para o centro da questão internacional, através da pauta ambiental. Nossa pauta ambiental é muito frágil, é margem equatorial, é limite, taxação de importação de carro elétrico, uma transição energética caríssima, continua subsídio na energia para quem não precisa e coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, na política externa, esse desastre que é a política externa do Brasil, que é uma política sul-sul. Se fosse só sul-sul, não tinha problema, mas uma briga explícita nessa discussão infantil, uma discussão de DCE contra o imperialismo americano, uma coisa atrasadíssima. Então, a gente fica sem esse apoio, apoios explícitos à autocracia, com Putin, o Maduro, uma falta de questionamento do terrorismo do Hamas. Ele pode criticar Israel quanto ele quiser, mas é muito pouco vocal na questão do que aconteceu em 7 de outubro. Então, fica um pouco capenga. E aí, quando a popularidade dele cai, ele finge que ele é contra o Maduro, vai cumprimentar a eleição que não aconteceu do Putin, que aquilo não foi eleição. Então, isso tudo está gerando uma estabilidade na economia, porque quando um presidente que se acha popular perde tão rapidamente a popularidade, o risco de políticas populistas cresce. E aí você começa a ameaçar, de fato, exagero de gasto, qualidade da moeda e tal. Então, temos que ver como é que o Lula vai reagir nesse tipo de coisa. Ainda tem 2 outras crises com ele, que é a crise do judiciário, grande, não só de custos, mas de credibilidade. A população está questionando a credibilidade do judiciário, seja porque segurança pública explodiu e o Lula não está sabendo dar resposta à segurança pública, e muita gente acha que o judiciário não está dando essa resposta nos julgamentos, etc. O fim da Lava Jato, ninguém aceita o fim da Lava Jato. Você pode criticar o Moro, você pode criticar uma série de coisas, mas você enterrar a Lava Jato, ninguém aceita, como se nada tivesse acontecido. A insistência no discurso que a queda da Dilma foi golpe, toda essa agenda que é um pouco para agradar a base dele está desagradando. Acho que a dificuldade de lidar com rede social muito grande para não perceber essa questão, e a crise com o Congresso Nacional. Quer dizer, o Lula não está conseguindo, apesar de a gente sempre considerar o Lula um dos maiores políticos do Brasil, o famoso animal político, ele está com essa embate com Lira. A gente não sabe como é que nós vamos ter, de fato, um controle orçamentário, que foi a grande promessa de campanha. Todo mundo esperava que o orçamento secreto fosse derrubado. O Haddad pede um pacto pelo controle fiscal, mas o governo federal não está cumprindo a sua parte. Então, tem uma crise institucional a ser lidada aí, que é voltar à credibilidade. Um país que não tem credibilidade no judiciário, e eu não estou fazendo julgamento pessoal, eu estou vendo as pesquisas, cria uma insegurança jurídica muito grande para o investidor. Como é que o investidor vai vir com 1 ano para o STF decidir que a Eletrobras é um ato jurídico perfeito? Não há dúvida que a questão da Eletrobras é um ato jurídico perfeito. O STF não devia nem ter dado continuidade a uma ação, eu vou usar uma palavra forte, tão leviana. Né? Quando ele leva 1 ano discutindo, o Lula insiste em intervir na Vale do Rio Doce. Ele pode indicar alguém do Conselho, ele tem representantes do governo no Conselho, mas essa intervenção, uma exigência de nomear um presidente do Conselho numa empresa que tem concessão, porque quando a empresa tem concessão depende muito da relação institucional com o governo, isso tudo afasta. Aí você tem uma política de transição energética quando a Petrobras tem preços de combustíveis controlados. Então, assim, é uma agenda muito atrasada,
e a gente vamos ver que rumo a gente toma nesses 30 anos do real para que o Lula entenda que o mundo mudou. Olha, em 94, o Brasil tinha um sistema financeiro super sofisticado, porque para conviver com o nível de inflação que o Brasil tinha, a gente tinha que ter essa sabe, um sistema financeiro de sobrevivência, de oferta de produtos muito rápido. O sistema financeiro brasileiro respondeu muito rápido a muita coisa. Por exemplo, quando a gente faz a privatização, uma das exigências é que as empresas abrissem capital. Se você lembrar, a Bolsa de Valores de 93 eram os blue chips, né? Você contava assim, 3 ou 4 grandes empresas e todas elas estatais, né? A maioria. Então, você tem rapidamente um florescimento do mercado de capitais. Quando se consegue estabilizar o real, novos instrumentos financeiros aparecem, porque você começa a ter empréstimo de mais longo prazo, crescem as ofertas públicas. Assim, um pouco antes dos campeões nacionais, toda a redução de desembolso do BNDES, que é bem-vinda, porque é sinal de que o dinheiro público pode ser usado em outra coisa, você tem operações no mercado de capitais. Quando o governo entra com subsídios do PSI, o mercado de capitais não tem como competir com o PSI. Então, também tudo depende muito de como você trata, mas tem um mercado financeiro excepcional. Outra coisa que aconteceu muito importante no governo Temer foram as mudanças microeconômicas, né? Você tem o novo Banco Central, a independência do Banco Central, você tem o PIX, uma série de novidades que avançam, alienação fiduciária, começa a dar mais segurança no mercado financeiro. Agora, a pandemia trouxe uma aceleração de tecnologia que acho que ninguém esperava. Então, o que me preocupa hoje é o Brasil estar completamente despreparado para a inteligência artificial, para uma série de outras coisas que, com essa mania, e aí tem a ver com o governo atual, que a gente tem que ter conteúdo nacional, independência e etc. Imagina se a gente hoje tivesse investido em fazer respiradores mecânicos na pandemia, entendeu? Imagina se a gente não tivesse essa integração internacional para vacinas. Imagina se o Brasil fosse completamente isolado do mundo. Então, me preocupa hoje eu não sei nem o que vai ser o futuro com inteligência artificial. Tem gente que é muito pessimista, tem gente que é mais otimista. Outro dia eu estava brincando com o meu neto, que eu mostrei para ele como funcionava um telefone, né? E a primeira coisa que ele perguntou: vovó, como é que a gente disca a senha? Né? Porque é a vida dele. Eu fui mostrar selo, ele perguntou para que serve selo. O único selo que ele conhece é a carta para o Papai Noel. Entendeu? São coisas assim que não dá. Por exemplo, eu vou mostrar uma máquina de escrever, ele fala, já vem com impressora? Então, assim, na minha época, a grande coisa que me deixava perplexa era o fax, que eu dizia, como é que uma coisa chega do outro lado, entendeu? E tal. Hoje em dia é uma coisa sem limitação. Tá? Mas eu espero que o avanço tecnológico de cooperação, para mim, a coisa mais importante é lidar com a crise climática. Assim, a coisa que mais me angustia para o futuro dos meus netos, não do meu filho, mas dos meus netos, é a mudança climática. Porque cada vez que eu viajo, cada vez que eu vou a algum lugar, eu vejo a mudança climática. Assim, menos neve, mais calor, lagos mais secos e coisas desse tipo, ou temporais, vendavais, quando não devia ter. Isso está afetando todo o fornecimento de energia elétrica, por exemplo. A mudança climática está avançando antes que metade da população consiga ter acesso a saneamento. Quer dizer, a maior vergonha do Brasil. Isso é uma agenda que foi deixada para trás por todo mundo, inclusive pelo Congresso Nacional, porque boa parte da questão do saneamento é uma questão de titularidade do serviço que nunca foi tratada a sério. Você tem saneamento ainda com uma enorme demanda de presença estatal do ponto de vista do lobby, né? Se tentou mudar o marco de saneamento, que o Tasso conseguiu aprovar, e em 2, 3 anos de marco de saneamento você tem investimentos muito maiores do setor privado do que do setor estatal, mas não tem agência reguladora, não se estruturou para isso. Então, assim, você tem mudança climática que só vai piorar, situação de alagamento, de condições, com uma agenda do século XIX. Então, assim, a minha esperança na tecnologia é que a gente consiga lidar. E um desafio do Brasil para isso, eu acho, fazer uma transição energética que não custa o preço absurdo que está custando. Porque a transição energética no Brasil hoje é dominada por lobbies. É o lobby dessa fonte, com o lobby daquela fonte, com o lobby da outra fonte, que está tornando
a tarifa do mercado regulado, do pobre coitado residencial, improbitivo. Tá? E o Congresso Nacional está dominado por esses lobbies de fontes renováveis. Então, resumindo, meu desafio é transição energética e mudança climática, muito mais que a tecnologia. A tecnologia sempre veio para ajudar. E o Brasil precisa abrir as porteiras para a tecnologia. Em vez de recriar a CEITEC, vai pegar o avanço de chips que já existe e usar os chips para outra coisa no Brasil. Em vez de manter a Zona Franca de Manaus, transforma a Zona Franca de Manaus em algo realmente produtivo para a região amazônica. Em vez de fazer sua própria inteligência artificial, faz cooperação internacional para a inteligência artificial. Então, o governo do PT tem esse erro de achar que o Brasil precisa ter conteúdo nacional. Tá? Então, essa é a meu grande questão para o futuro.